Olá, estamos ao vivo por essa rede social. Hoje é quarta-feira, 8 de março de 2023. Uma boa tarde. Estamos ao vivo pelo Instagram, por essa rede social. E como eu disse, hoje é dia 8 de março. Hoje, portanto, é Dia Internacional da Mulher. Primeiramente, queria parabenizar todas as mulheres que acompanham de canal da mídia esportiva desde o nosso início. Queria dizer que esse dia é seu. Parabéns. Vocês merecem lutar por isso. Vocês merecem lutar por isso. Vocês merecem esse dia. E vamos começar o seguinte. E para comemorar esse dia, eu tive uma ideia muito legal. Tive uma ideia tipo assim, de trazer assim, uma pessoa ligada na mídia esportiva, uma pessoa ligada à mídia esportiva, uma pessoa ligada à mídia esportiva, ligada aos direitos de transmissão, ligada ao mundo do futebol, né, ao jornalismo esportivo, para a gente falar sobre esse dia, como é que é ser mulher no jornalismo esportivo. Perdão. E hoje a gente decidiu trazer uma super comentarista, uma super jornalista aí que tá entrando aqui com a gente aqui. Vai fazer essa live aqui com a gente. Uma live gordinha de 1 hora e pouquinho aqui, mas que acredito que vai ser muito legal pra nós. Ela é jornalista, ela é jornalista, é palmeirense. Não é à toa que eu tô vestido aqui, ó. Tô vestido aqui da melhor forma possível para recepcionar ela aqui, né? Mas vamos lá, vamos começar, vamos tentar entrar em contato com ela. Pelo amor de Deus, gente. O assunto aqui é sério, vamos lá. O assunto aqui é sério. Rapaziada, qualquer coisa, assim. Antes de começar essa live, eu gostaria de pedir pra vocês que acima de tudo, tem um respeito pela nossa convidada, pelo de cara na mídia esportiva, né? Que não venha nenhum engraçadinho aqui fazer piada, poder cantar ela aqui, por favor. Nome de Jesus, caráter super profissional aqui, por favor. Eu peço que, por gentileza, não venha ter nenhum engraçadinho aqui pra falar sobre... Pra falar com isso, né? Falar nenhuma besteira, falar nenhuma... Por favor, gente, pelo amor de Deus, hein? Não vai me decepcionar aqui, não. Para começar, vamos entrar em contato com ela. Ela que é comentarista de uma web rádio aqui em São Paulo. É recém-formada em jornalismo. Talvez ajude até a gente a entender um pouco mais esse contexto. O que é ser mulher no jornalismo esportivo? Vamos falar com a Giovana Leibante. Ela que é jornalista. Ela que já trabalhou com a Federação Paulista. Já trabalhou na N Sports, né? N Sports que tá pensando em ter um canal esportivo na TV fechada. Já é um projeto bem consolidado nos meios de internet, né? No meio da nossa internet. Talvez entre na nossa programação diária de TV paga, né? O pessoal já tá chegando, o Lucas, pessoal aqui chegando aqui, boa tarde, sejam bem-vindos. Vamos entrar daqui a pouquinho com a nossa convidada. Vamos lá, vamos tentar acionar ela aqui. Vamos tentar acionar ela aqui, ó. Vamos lá, já fizemos o convite, daqui a pouco ela está aqui com a gente. Ela vai estar aqui com a gente, indicada da vida esportiva. Ela que é palmeirense mesmo, né? Ela que é palmeirense, né? O pessoal tá chegando aqui agora. Esquecemos de ver seu vídeo, né, meu amigo? Tô percebendo aqui. Aliás, inclusive lancei um vídeo novo no de cara na mídia esportiva para falar sobre Série B na Band. Qualquer coisa aqui, depois vocês veem. O link tá o link do nosso canal tá na nossa bio aqui no YouTube, tá? Aqui no Instagram. Qualquer coisa, vocês acessam ali, muita coisa aconteceu. Série B indo pra Band, enfim. Teremos hoje... Final da Taça Guanabara, um Fla-Flu, né, com a narração do Rob Boto na Band. Parece que vai ter muita coisa legal pra gente abordar aqui, beleza? Vamos tentar entrar em contato com ela de novo. Olha, galera, confesso que eu tô um pouco nervoso aqui conversar com essa mulher. A primeira vez que eu converso com uma mulher, né, sobre jornalismo esportivo, gosto de ver mulheres narrando, gosto de ver mulheres comentando. E é um espaço que muitas pessoas lutaram, mesmo as pessoas precisam ter consciência disso.
e que é um espaço que precisa ser preenchido. Lógico, né, que a gente está vendo nos últimos anos, né, mulheres narrando, mulheres comentando, mulheres reportando, né, mulheres fazendo reportagem, mulheres apresentando programas. A gente tem, por exemplo, a Renata Silveira, a Natália Lara, a Renata Flan, Paloma Totti, Cali Cachuta na Band, enfim, muitas pessoas assim no mercado de mídia esportiva nesses últimos anos e assim espero que continue assim nesses últimos anos, que não seja um movimento passageiro, perdão, mas que seja um momento, seja seja algo permanente, né? Seja algo para sempre, afinal de contas. Sabemos que num país como esse, sabemos que num país como esse, a gente é muito difícil, né? Por exemplo, infelizmente, é muito difícil ser mulher nesse país, né? Quem é mulher aí vai entender que eu tô falando. Machismo, preconceito, enfim, muita coisa de ruim acontece nesse país. O feminicídio, né? Que somos, infelizmente, estamos no top 4, né? Estamos em quarto lugar, onde um dos países que mais matam mulheres no mundo. Então, assim, tem espaço assim, para a mulher no mundo da mídia esportiva, no mundo do direito de transmissão, para mim, é algo importante. O pessoal chegando aqui, vamos tentar entrar em contato com ela, não. Perdão novamente. Vamos tentar. E daqui a pouquinho ela vai estar aqui com a gente. Por enquanto, ela não aparece, a gente vai conversando sobre isso. Qualquer demora aí, galera, qualquer coisinha assim, qualquer demora, coisa do tipo, eu peço desculpas assim, qualquer demora, assim, sabe? Às vezes coisa de internet assim é demorado mesmo. Você não me conhece sabe daquilo que eu tô falando, né? O que eu ia falar? O que a gente vai falar sobre? Vamos falar sobre. Gente, um passarinho me contou que ela é setorista do Palmeiras, né? Ela é palmeirense, ela gosta de. Ela fala sobre o Palmeiras, fala muito sobre o Palmeiras na TV não, na rádio dela, assim, na rádio que ela trabalha. Um passarinho me contou que ela deu um apelido, cara, um apelido assim que sensacional. E eu vou perguntar o porquê desse apelido para um jogador específico do Palmeiras. Um passarinho me contou e vamos, por enquanto, entrar nisso. Vamos lá. Por enquanto, que a gente. Vamos começar aqui. Vamos começar aqui essa nossa live aqui. Inclusive, é o nosso primeiro assunto dessa live, esse apelido, né? Só dando um spoiler do que a gente vai falar aqui hoje. E espero que vocês gostem da live, espero que vocês gostem da nossa. Por enquanto vai chegando, vai compartilhando a nossa live. Uma live super legal, uma live super, eu diria uma live histórica, onde cada live discutiva, afinal de contas, rapaz, a gente nunca conversou, né? A gente nunca conversou com uma mulher no jornalismo esportivo, é a primeira vez, justamente uma data tão representativa como essa, que é o Dia Internacional da Mulher. E para nós ali, para mim, é um privilégio aqui estar. Então, vamos falar com a Ju, vamos falar com ela, vamos falar com a nossa amiga jornalista. Inclusive, ela fez um texto hoje bem bacana, né? Ela postou um texto bem bacana que eu tive o prazer de ler, de acompanhar, enfim, uma baita jornalista mesmo. Por enquanto, vocês esperam um pouquinho, porque vamos esperar um pouquinho aqui, pelo menos que a bateria do meu telefone, né? Ah, meu Deus, tomara que dê tudo certo. Aqui, espero que. Vamos lá. Pedro Calil aqui com a gente. O Pedro mandar um abraço pro nosso querido amado Pedro. Pedro que fez a nossa última live, né, Pedro? Espero que vocês gostem. Seja bem-vindo aqui nessa live aqui com a gente. Boa tarde para você também, Pedrão. Nós estamos juntos. Por enquanto, vamos ficar esperando aqui, vamos esperar aqui com a gente. E daqui a pouco vamos falar sobre isso. E por que eu estou na cabeça do
Corinthians aqui, não só para recepcionar a nossa jornalista, mas já que a gente fala de futebol feminino, já que a gente vai falar sobre mulheres, já que a gente vai falar sobre mulheres no esporte, mulheres no jornalismo esportivo, o Corinthians hoje, né, é a principal potência do futebol feminino nacional, né? Já vem de três campeonatos consecutivos brasileiros, né? Já vem de campeão de Libertadores, campeão paulista, campeão brasileiro, campeão de muita coisa no futebol feminino e, e assim, muita coisa legal. Pedro também concordando aqui com a gente aqui também. Espero que vamos começar logo aqui nessa live. Peraí. Ela que tá tendo alguns problemas de conexão, tendo alguns contratempos assim, né? Vamos lá? E por enquanto a gente vai começar a nossa live aqui. Cozinha daqui, vem na fazer. Mas enfim. Por enquanto a gente vamos conversar sobre o quê? Comenta aí, o que vocês querem saber? Sobre a Série B do Campeonato Brasileiro, galera. A Band que parece que está comprando os direitos de transmissão da Série B, né? Inclusive tem nova informação que ainda precisa apurar, né? Precisa apurar essa informação aqui aos poucos. Né? Mas parece que a Band está tudo se encaminhando para a Band transmitir a segunda divisão do futebol brasileiro, né? Depois que nem a Globo entrou na disputa, depois do SBT, depois nem do SBT desistir da briga pelo direito de transmissão, parece que a CBF e a Band parece que estão chegando a um acordo. A informação que a gente tem é que, a nova informação que surgiu agora, é que talvez o anúncio seja feito ainda nessa semana. Então vamos ficar dentro, ou até semana que vem, né? Ou até semana que vem para a gente falar sobre isso. Vamos lá. Por enquanto, vai chegando, gente. Vamos chegando aí. Vamos chegando aqui, vamos chegando para essa live super especial, uma live super histórica. Fazer expectativa pública. Pera aí, galera, só um minuto. Para esperar o público. Por enquanto, galera, as informações que a gente tem, voltando a falar sobre a Série B, é que a Band parece estar comprando mesmo os direitos da Série B. Inclusive assim, quer dizer, depois da desistência, depois da desistência, né, da Band, do SBT, aliás, perdão, e depois vem da desistência da Globo, a emissora do Mundo parece que está comprando o Campeonato Carioca. Não comprou o Campeonato Carioca, mas parece que vai comprar mesmo a Série B do Campeonato Brasileiro. Vamos esperar. A informação que a gente tem é que a Brax, né? Inclusive, eu preciso apurar essa informação. Depois qualquer nova informação, eu vou postar aqui para vocês. Mas, por enquanto, vamos ficar esperando aqui a nossa convidada chegar. E assim que ela chegar, a gente vai iniciar nosso bate-papo super legal. Como para quem está chegando agora, para quem está chegando agora, a gente vai falar sobre. Tem um apelido aqui do nosso querido Rafael Navarro. Tá pra gente falar, vamos lá. Vamos entrar em contato com ela. Vamos entrar em contato aqui com ela. A gente vai. Olha lá. Tá vendo, pessoal? Tudo bom, Giovana? Boa tarde. Como é que você tá? Boa tarde, João. Tudo bem, graças a Deus. E aí? Aqui tá tranquilo também. Primeiramente, parabéns pelo seu dia. Obrigada. Parabéns pelo seu dia. Um dia super representativo, né? E super assim, bacana assim, falar sobre futebol esportivo com uma mulher, né? Afinal de contas, num país como o nosso,
onde, infelizmente, muita coisa ruim acontece com vocês, mulheres, né? É muito representativo falar com vocês. Bem-vindo, boa tarde. E que privilégio falar com você. Ah, imagino, o privilégio é meu. Obrigada pelo convite. É importante mesmo, né? O Dia da Mulher. Obrigada aí pelas felicitações. E é isso. Falar do que a gente mais gosta, né? Que é futebol. É isso, vamos falar sobre futebol, falar sobre muita coisa que está acontecendo, né? É, vamos lá, vamos começar aqui. Começar aqui. Giovana, você que é comentarista, você que é comentarista, você que é palmeirense, né? Você que é palmeirense, você que é comentarista do, da Rádio Arena Esportes, da uma web rádio aqui em São Paulo. Como é que é o seu dia a dia de trabalho? Como você faz assim, o seu dia a dia de trabalho, para a gente começar? Ó, no meu dia a dia, na verdade, na Rádio Arena Esportes tem muita organização lá, né? Então lá é bem organizado. Então toda semana a gente tem que preencher uma ficha, né, de disponibilidade. E aí, nessa ficha tá todos os dias da semana. E aí a gente coloca lá os dias que nós estamos disponíveis, né? Pra gente poder fazer as transmissões e tal. Então, eu busco colocar o máximo de dias possíveis, né? Porque eu gosto muito sempre gostei de rádio, né? Então, ter esse privilégio de trabalhar numa web rádio é muito importante para mim. Eu já fui da Rádio Trianon, que é uma rádio AM aqui de São Paulo, fica na Paulista. Tive essa experiência, foi muito legal enquanto eu estive lá. E aí depois eu acabei migrando para web rádios, né? Aí Xene no Campo, que agora virou Palestranet, né? Segmentou para Palestranet, mas eu tô lá também cuidando das redes sociais. Segmentou pro Palmeiras, né? Mas a Xene no Campo ainda existe. A Xene no Campo ainda existe, agora é voltada para eventos, né? Dos Sescs, inclusive. Mas o canal que a gente transmitia jogos, né? Principalmente dos times paulistas, segmentou para o Palmeiras e eu tô lá com eles também, cuidando das redes sociais e participando de algumas transmissões. Já na Rádio Arena Esportes são todos os times, né? Então hoje, inclusive, vai ter transmissão, eu vou comentar Milionários e Atlético Mineiro pela Pré-Libertadores, né? A segunda fase. Quem você acha que, Então vamos lá. quem você acha que vence esse jogo, minha amiga? Ah, eu acho que o Atlético. O Milionários não é um time fácil também, apesar de não ter muita tradição, mas é um time que vem crescente, né? Começou recentemente aí o Campeonato Colombiano, ganhou do Deportivo Cali, inclusive no final de semana, por 2-0. O último jogo pela Libertadores venceu por 2-1, Universidade Católica do Equador. E tem bons jogadores, principalmente na frente, né? Um time que é mais reativo, mas quando ataca, quando vai para cima do adversário, costuma ser perigoso. Então, o Atlético Mineiro, principalmente com o lado esquerdo mais frágil, sem o Guilherme Arana ainda se recuperando de uma lesão séria no joelho, eu acho que é bom ficar atento. Mas o Atlético Mineiro tem um cara que chama Hulk, que com ele ninguém pode, né? Então, quando o Hulk está inspirado, quando ele está em campo, ele é a referência do Atlético Mineiro, né? Então, quando ele está em campo, ele costuma decidir, ele cresce muito em jogo grande. Então, esse é o diferencial, né? O time do Milionários, apesar de ter alguns jogadores diferenciados, alguns jogadores bons que acabam dando trabalho, mas o Atlético Mineiro tem a referência, né? O Milionários não tem uma referência como o Atlético Mineiro tem, que é o Hulk. Então, por isso que, por esse fator aí, o Atlético Mineiro, mesmo sem o Zarate, o Arana e tal, acaba sendo favorito. Sim, sim. Eu concordo. Acho que os times brasileiros que estão lá para a Libertadores também já são bem qualificados, né? O do São Paulo, mas também o Fortaleza também, que tá chegando nessa competição aí, chegando no segundo ano consecutivo, né, do Fortaleza na Libertadores. Então, assim, esperar, né? 8 brasileiros mesmo na fase de grupos da Libertadores, né? Isso mesmo. Mas isso, o Fortaleza, é fruto de um trabalho longevo, né, do Vojvoda. Então, ele teve sequência no trabalho dele e vem sendo duradouro e também vem rendendo, né, bastante para o Fortaleza. Então, o Fortaleza vem entrando aí na elite do futebol justamente por ter um técnico muito bom e que deram tempo para ele trabalhar. Isso é uma coisa rara aqui no futebol brasileiro. Se o técnico empata ou perde 1, 2 jogos, já acaba
caindo, né, acaba sendo demitido, a corda sempre acaba estourando para o lado mais fraco, e o lado mais fraco é sempre do técnico. Haja visto o que está acontecendo com o Santos. O Santos tem um time fraco, uma diretoria fraca, mas vai acabar sobrando para o Odair Hellmann, que é o menor dos culpados. Então, aqui no Brasil, quando a gente vê um trabalho que, né, tem uma longevidade, que é o caso do Abel Ferreira no Palmeiras, foi o caso, né, do Barbieri até no Red Bull Bragantino, que agora está no Vasco, que está fazendo um bom trabalho no Vasco, e também o caso do Vojvoda no Fortaleza. Né? Então, casos assim servem aí, deveriam servir de inspiração para outros clubes. Um time também que está há bastante tempo, né, vai acho que para 2 anos, se não me engano, com o técnico, é o São Paulo, que está com o Rogério Ceni aí há aproximadamente quase 2 anos. Sim. E apesar de todas as oscilações, dando tempo para ele, para o Rogério Ceni treinar o time, agora esse ano está com um time melhor, eu acho que tem chances aí de almejar grandes campeonatos. Giovana, vamos falar um pouquinho. Aliás, posso uma pergunta? É Giovana ou é Giovanna, no caso, né, mais italiano, embarcando aqui no Rei do Gado? É verdade, né, o Rei do Gado. Pior que eu nasci, eu acho que, deixa eu ver, essa novela é de 97, né? Eu nasci em 2001, eu nasci alguns anos depois dessa novela, e na época, né, as meninas da minha idade, tem muitas com esse nome justamente por conta dessa novela. Mas seria Giovanna, né? Mas como estamos no Brasil, então é Giovanna mesmo, brasileirou e tá tudo certo. Tudo bem. Eu queria fazer uma pergunta sobre o que é... Porque assim, já que estamos falando de interação da mulher, eu queria fazer uma pergunta, porque assim, o ambiente do jogo do futebol brasileiro, ele ainda é muito majoritário, ele é muito marcado ainda pela presença, a pouca presença, né, do público feminino, do público de mulher, né? Infelizmente ainda. E para você, que é jornalista, como é que é ser jornalista esportivo num país como o nosso? O que você enfrenta no seu dia a dia de trabalho? Questão de preconceito? Né? Eu acho, João, uma boa pergunta. Eu acho que o que acontece? A força de vontade que a gente acaba tendo, né? Porque quando se ama o que faz, eu acho que a gente acaba superando muitas coisas, né? E pelo amor que eu tenho pela profissão, pelo futebol em específico, né? Pelo esporte, mas em especial o futebol, eu acho que isso acaba superando qualquer tabu, né? Qualquer comentário assim ignorante, né? Que possa fazer a gente tropeçar. E até assédio. Por que não falar de assédio, né? As mulheres que trabalham num meio que é dominado por homens ainda, mudou muito, tá? Mas ainda, como você disse, a maioria ainda são homens, né, na área. Ainda tem alguns tabus que as mulheres precisam quebrar. Um deles é a questão de mulheres narrando jogos. Agora que mudou um pouco, a Globo aí teve a Renata Silveira narrando a Copa, muito bem, por sinal. Tem a Natália Lara, né? Várias meninas surgindo aí. Tem a Letícia Macedo também, que inclusive minha companheira aí de Eleven Sports, também trabalha na Eleven Sports, que é aquela plataforma streaming, né, que transmite jogos de base, feminino, enfim, feminino, todas as categorias, tá? Então, sub-15, sub-14, sub-17, sub-20, enfim. E a Letícia Macedo, ela fez a copinha comigo esse ano. Então, meninas como ela, que estão surgindo, a Vivi Falcone também trabalha com ela também, é da Eleven Sports, também trabalha trabalhou, né, na Chine no campo, trabalha ainda, que ela faz os eventos no Sesc também, com o Anderson Chene. Então, meninas assim que estão surgindo, acabam servindo de inspiração, né? E quebrando esse tabu ainda de que a voz masculina é a voz da narração. E não, esses paradigmas aí vão se rompendo, né? Mas, enfim, voltando à sua pergunta... Eu vi uma entrevista da Renata Silveira esses dias, faz um tempo já, né? E ela falando sobre pô, você parece um homem na rua. Ela respondeu assim, cara, mas eu vou fazer o quê? Você não dizendo que eu não tenho uma referência antes de mim no jornalismo esportivo. Então, o que eu vou parecer narrando? Né? Então... Tem essa diferença. Poxa, principalmente, poxa, ela realmente acerta, porque assim, poucas, a gente vê, por exemplo, a gente vê, por exemplo, antigamente,
nos programas de futebol debate mais antigamente, não sei mais recentemente, mas hoje em dia. Mas antigamente a gente tinha só mulheres apresentando programas de esporte. Só ali é meio que coadjuvante, essa coisa. Hoje não, hoje esse movimento está se transformando. Não sei se você concorda comigo, não sei se é essa visão mesmo, essa mesma visão que você tem sobre isso. Não, com certeza. A Renata Silveira tem razão, porque realmente as referências que nós temos, inclusive eu, tá? Eu não vou ser hipócrita, não. As referências que eu também tenho, eu não narro, tá, gente? Eu pretendo narrar um dia, vou iniciar um curso aí, pretendo narrar um dia, mas eu ainda não narro, tá? Mas eu tô falando assim, narrações marcantes que eu lembro, assim, são de homens. Então, por exemplo, eu que gosto muito de rádio, tem o icônico, né? O pai do gol, José Silvério. Tem o Fiore Gilhote, que não é da minha época, mas é icônico também, que até hoje se fala dele. Inclusive era palmeirense e tem um camarote lá no Allianz Parque com o nome dele, Fiore Gilhote. Também, né? Então, assim, agora tem o Ulisses Costa também da Rádio Bandeirantes, que eu gosto muito dele também, escuto muito jogo com ele. Então tem muitos narradores bons, né? Que acabam, o Oscar Ulisses, enfim, e na televisão, claro. Galvão Bueno, doa quem doer. Doa quem doer. Tem muita gente que não gosta do Galvão, eu cala a boca Galvão, não sei o quê. Mas ele é uma referência. Quando você fala em tetra da Copa do Mundo, você lembra do Galvão Bueno gritando é tetra, abraçado com o Pelé. Então, assim... Ayrton Senna também, né? Oi? Fórmula 1 também com Ayrton Senna, com as vitórias brasileiras na Fórmula 1 também. Isso mesmo, Ayrton Senna do Brasil e tal. Então, assim, são narrações marcantes, né? Então, doa quem doer, o Galvão Bueno é isso e aquilo, mas é marcante. E tem outros também, o Kleber Machado, o Milton Leite, o Theo José, entre tantos outros, né, narradores que acabam sendo referência, inclusive da Renata Silveira, como ela bem disse. Aí, voltando na questão, né, de mulheres no meio esportivo, no meio dominado por homens e tal, tem a questão do assédio também. Por quê? As mulheres, como elas estão no meio, elas são minoria, e elas estão no meio dominado por homens, elas acabam estando vulneráveis ali, elas são vulneráveis, né? Inclusive, em diversas ocasiões, eu mesmo me senti, né? Então, às vezes, e não é culpa da mulher, é culpa é a maldade que existe na cabeça do homem de, essa daí é Maria Chuteira, sabe esses pensamentos? Essa aí é Maria Chuteira, tá no meio do futebol para pegar homem, para conquistar caras. Tem muito desses pensamentos. Em pleno 2023, ainda existe gente que pensa assim, entendeu? Então, você acaba a mulher acaba ficando vulnerável por conta de situações do tipo. E aí o cara se dá o direito, como ela está no meio de um monte de homens, o cara se sente no direito de assediar essa mulher, enfim. Eu já fui assediada, né? Não vem ao caso aqui, mas eu já fui assediada. Então, assim, acontece muito mesmo. Então, não é só o preconceito em si, é o que ramifica o preconceito. Porque o preconceito ele acaba abrindo portas. Do machismo ele acaba abrindo. Se fala por aí, né? Esse machismo, assim como o racismo também estrutural aqui nesse país aqui. Por isso que às vezes eu falo que ser mulher aqui no Brasil é muito difícil. Bom, para você deveria não tem nada a ver com o assunto de mídia, não tem nada a ver com o esporte, assim. Mas o Brasil é o quarto país que mais mata mulheres no mundo. Para você ter uma ideia do que eu tô falando. Então, assim, é muito complicado, assim, esse meio, né? Imagina um meio, como assim, 100% dominado por homens mesmo, né? E a gente está vendo esse movimento se transformando aos poucos, né? Vejo que é uma transformação. Aos poucos, ela é necessária, né? Mas ela de verdade, isso veio para melhorar, né? Se, por exemplo, a Renata, a Natália Lara, a Paula Totti, Karen Cachuda, a gente tem várias referências hoje em dia, né? Uhum. A Renata Fã, né? Acho que a Renata Fã, ela acaba sendo a referência de 90% das mulheres que entram nesse meio. Inclusive, eu gosto muito da Renata Fã, porque a Renata Fã, ela é uma profissional, inclusive, que poucas pessoas falam isso, mas poucas pessoas percebem. Mas a Renata Fã, ela é multifacetada.
porque ela apresenta, ela comenta, ela reporta. Então, assim, e ela conduz o jogo aberto, contanto que tem o troféu. Olha o pessoal falando, brincando do Neto aí, ó. O Neto imitando o Vitor Pereira. Coragem, tem que ter muita coragem, é verdade, viu? Coragem. Eu tô coragem, né? E hoje o Flamengo vai ter que ter coragem para ganhar do Fluminense, hein? Não tá fácil, não. O Fluminense com o Fernando Diniz, ó. Tá depilando. E, voltando a falar da Renata Fã, né? A Renata Fã, ela, contanto que todo ano tem o prêmio, a CESP, né? Que a CESP é a responsável pelo credenciamento dos comunicadores, né? Tanto radialistas, como jornalistas, apresentadores, locutores e afins. E aí, todo ano tem o troféu ACESP, né? Dos melhores comunicadores do Brasil, né? Enfim, na verdade, do Brasil. E a Renata Fã, todo ano, ela ganha o troféu ACESP como melhor apresentadora. Então, assim, por quê? Porque ela sabe conduzir o programa, o Jogo Aberto, muito bem. Até quando rola as tretas, ela consegue conduzir muito bem. Quando ela tem que comentar, ela comenta muito bem, com imparcialidade, que isso é importante. A Renata Fã, ela é... E aí vem outro ponto que é interessante, viu, João? Que é legal a gente falar. Sobre o jornalista assumir o time de coração. Tem esse tabu ainda. Porque o jornalista não pode assumir o time de coração, tem esse tabu. E a Renata Fã quebrou isso. Ela sempre assumiu o Colorado na Internacional, o time dela de coração, sempre assumiu. Sempre deixou claro o amor que ela tem pelo Internacional. Só que ela sempre soube separar as coisas, né? O amor da razão ali, do profissional, né? O amor, o sentimento do profissional dela. Então ela sabe comentar sobre o Grêmio, ela sabe comentar sobre outras equipes, né? Muito bem. Então, quando ela tem que reportar, ela reporta muito bem também. Então, a Renata Fã é multifacetada e ela trouxe também essa questão de versatilidade para o jornalismo, né? Para as mulheres no futebol, né? Então, isso é muito interessante também falar da Renata Fã. Mas é isso, sobre as mulheres no futebol, eu sou muito nova na área ainda, né? Eu acho que eu não sou referência, né, para dar conselho, mas pela minha carreira, né? Breve carreira até aqui, eu tenho, sei lá, 2, 3 anos de carreira aí, desde quando eu comecei a estagiar, eu estava na faculdade ainda e comecei a estagiar, mas assim, não desistir. Você tem que pôr na sua cabeça que o seu amor pela profissão é maior do que qualquer cara babaca que vai falar que o lugar de mulher é na cozinha, que vai te assediar. O seu amor pela profissão é muito maior que isso. E a sua capacidade também. Então não se deixar bater por isso, porque a gente ainda tem muito tabu para quebrar ainda. E o comentário que a gente recebeu aqui agora, a gente lembrou da Renata Fã, mas assim, por exemplo, pô, mas você tá esquecendo da Glenda Kozlovski, que trabalhou com o Zona da Globo, hoje também está na Band. Sim, muito boa. Fórmula 1 também, fazendo pré-corrida da Fórmula 1 também, na Band. Assim, várias e várias. Inclusive a Glenda é também uma baita de uma repórter também, jornalista, bem competente mesmo, né? Muito, gosto muito da Glenda Kozlovski. E aí vem a questão também. Eu falei da Renata Fã que ela é multifacetada dentro da profissão. E a Glenda, ela também traz essas multifunções entre os esportes. Não é só futebol. Então, futebol é vôlei, é basquete, é Fórmula 1. Então, a Glenda também abriu muitos leques aí, né, para as mulheres. Não comentar só futebol, mas também outros esportes. Então, muito legal também o que faz a Glenda Kozlovski. A acompanho, né, desde a época da Globo. Eu lembro que nas Olimpíadas de 2020, não, de 2016, as Olimpíadas de 2016, eu ficava acompanhando tudo com a Glenda, assim, né, porque ela apresentava e tal. E agora, na de 2020, de madrugada, ela comentando alguns jogos de vôlei, né, pós-jogo e tal. Eu acompanhava com ela, muito legal. Sim, bem bacana. E várias e várias outras referências que a gente tem no mercado. Vamos falar um pouquinho do seu time, né, do Palmeiras que está indo bem, né, na Liga Paulista, o único time invicto do Paulistão. Mas você tem digamos assim, como diria Gustavo Lima, você tem um apelido carinhoso pro atacante Rafael Navarro, né? Vamos dizer assim.
vamos falar a verdade, é reserva do reserva. Por que me conta o apelido e o porquê desse apelido, menina? Olha, ele é reserva do reserva, mas o Abel gosta dele, viu? O Abel sempre que pode põe o Rafael Navarro. E eu fico louca. Eu fico maluca, mas tá bom. Vamos lá, Rafael Navarro. Ele foi muito bem no Botafogo, né? Na Série B, foi muito bem. Acho que foi o vice-artilheiro do Botafogo na época. E aí ele veio pro Palmeiras com essa pinta, né? Pô, será que vai vingar no Palmeiras? Tá, é novo, é um jogador que pode ser lapidado pelo Abel Ferreira, mas pouco rendeu até aqui, né? O ano passado deu aquela iludida, inclusive, eu não vou mentir, me iludiu também, iludiu até a mim, porque o Palmeiras estava aquela coisa de, o centroavante, centroavante, centroavante. Aí ele chegou contra o Independente Petroleiro, na fase de grupos da Libertadores, foi um jogo que o Palmeiras meteu 8 no Petroleiro. O Petroleiro fez um gol, o Palmeiras virou para 8-1. E aí, rapaz, o nosso querido Rafael Navarro meteu 4 gols. Ele fez um pôquer. Então ele fez um pôquer contra o nosso querido Independente Petroleiro. Aí, claro, deu aquela iludida na torcida. Até eu falei, putz, será que esse cara agora vai? Eu fiquei esperançosa no Rafael Navarro, de verdade, fiquei mesmo. Aí, antes, ele já tinha feito gol contra o Deportivo Táchira. Ele vinha numa crescente, né? Falei, bom, vamos ver. Só que aí nos jogos que ele foi testado realmente, que jogos maiores, não que com todo respeito ao Independente Petroleiro e a fase de grupos da Libertadores, pelo amor de Deus, mas em jogos decisivos, né? Que, final do Mundial, ele estava na final do Mundial ano passado contra o Chelsea. Era uma bola para ele ali, ele perdeu a bola quase cara a cara com o goleiro. Qual é o nome do goleiro do. O goleiro do Chelsea. Mendy. Mendy. Eu ia falar o quê, pai? Tô louca. Era o Mendy. E aí, quase cara a cara com o Mendy, ele me erra. Então, assim, e eu nem falo desse jogo do Mundial em si, porque, putz, é uma pressão gigantesca. Mas outros jogos também. Por exemplo, quando entra em clássico, ele não rende nada, sabe? Sim. Entre outros jogos grandes, no Palmeiras e Flamengo, que é uma rivalidade, né, que cresceu muito nos últimos anos. Ele não rende nesses jogos, né? Fase decisiva de Campeonato Paulista, de Copa do Brasil, um ponto importante do Campeonato Brasileiro que ele é acionado, o time precisa dele, ele não corresponde. E aí, ele estava há 1 ano quase sem fazer gol. Mentira, ele estava 9 meses sem fazer gol. Sim. Era uma gestação sem fazer gol. Aí, ele fez gol contra o Ituano esse ano. Foi contra o Ituano? Acho que foi. Foi contra o Ituano, isso. Foi contra o Ituano. Foi acho que 2-1 pro Palmeiras, E ele fez um gol. Rapaz, 3-1 pro Palmeiras, ele fez um gol. Meu, aí eu até brinquei, né? E o Pedro, acho que o Pedro Calil tá aqui na live, ele gosta dessa brincadeira. Nem fui eu que inventei isso. Eu vim em algum lugar, achei engraçado e repeti. Que o Rafael Navarro é o atacante ketchup, porque é o seguinte, ele demora 500 anos para fazer um gol. Aí quando ele faz, ele solta tudo de uma vez, que foi que nem o caso lá do Independente Petroleiro. Ele fez 4 de uma vez. Aí ele desencanta. Contra o Ituano, se eu não me engano, ele deu uma assistência e fez um gol. Nossa! Então, assim, não tem aqueles... Eu vou dar até o nome da marca. Não sou patrocinada, mas não tem problema. Beleza. A Heinz, sabe aqueles ketchup da Heinz que são grandes, assim, sabe que é difícil sair? Você fica apertando. Isso, aquele negócio. Não vai nunca aquilo ali. Não vai. Você fica apertando e não sai. É o Rafael Navarro. Quem demora pra sair. Quando sai tudo de uma vez. É o Rafael Navarro. Demora pra sair um gol, mas quando sai tudo de uma vez também. Mas, enfim, eu tenho assim... É que já se passaram 1 ano e alguns meses aí de Rafael Navarro no Palmeiras. 1 ano e 3, 4 meses de Rafael Navarro no Palmeiras. É muito pouco o que ele fez até aqui. Mas, quem sabe um dia, né? Ele desencanta e cala minha boca. Eu torço pra isso. Vai ser queimar a língua aí. Falando em Palmeiras, se for em Palmeiras assim, vocês não. O Palmeiras já ganhou a Supercopa do Brasil esse ano. E você, vou falar pra você. Você como torcedor, e você como jornalista, como você vê o Palmeiras nessa temporada? Cara, a minha opinião como torcedor,
como torcedor e jornalista, é igual, tá? Porque, claro, nesse caso, né? Porque, claro, como torcedor, eu sempre busco separar as coisas, né? A minha paixão da minha profissão, né? Todo mundo sabe que eu torço pro Palmeiras, mas eu sempre busco separar. Mas, assim, a minha opinião como torcedor e como jornalista é a mesma, assim, para esse caso do Palmeiras esse ano. O Palmeiras, ele tem um time, os 11 jogadores, é um time muito bom, muito compacto. É um time que é aquilo que eu falei lá atrás. Lembra que eu falei sobre o Fortaleza do Vojvoda? É aquilo, é um trabalho longevo do Abel Ferreira no Palmeiras, né, que deram tempo para ele trabalhar. É um trabalho consistente, que já tem quase 3 anos, né, vai completar 3 anos em novembro, agora de 2023. Mas, assim, o Palmeiras perdeu 2 peças importantes. Aí você vai falar, mas ganhou a Supercopa. Tá, mas assim, o Palmeiras perdeu 2 peças fundamentais, essenciais no meio de campo, que foi o Gustavo Scarpa e o Danilo, e não repôs essas peças. Não repôs. Então, assim, o que acontece? Isso pesa muito. Porque aí, quando você não repõe, o que o Abel Ferreira está começando a fazer? Ele está tendo que reinventar posição para os jogadores que já estão no elenco, para tentar moldar o time que ele tinha antes, quando ele tinha as peças, né? O Gustavo Scarpa e o Danilo. Então, o que ele fez? Por exemplo, o Zé Rafael saiu da função que ele exercia de forma magistral, que é fazendo a função de um segundo volante, camisa 8, ele é camisa 8, inclusive, por sinal. Sim. O Gabriel Menino também faz o segundo volante. O Palmeiras está jogando praticamente com 2 volantes ali, só que o Zé Rafael, né, com 2, seriam segundos volantes, só que o Zé Rafael ele foi puxado para trás. O Zé Rafael está tendo que fazer a função de um 5, que era a função do Danilo. Era a proteção na zaga e saída de bola. O Zé Rafael, ele era responsável por morder o meio de campo adversário e ajudar nos contra-ataques ali do Palmeiras, né? Então ele mordia ali o meio de campo adversário e ajudava na armação de contra-ataque. Agora, e ele faz isso muito bem, o Zé Rafael. Só que agora ele foi tirado da função que ele faz melhor. E isso, veio do Bahia fazendo essa função. E aí, e muito bem, foi destaque do Bahia e veio pra cá. Sim. E aí o que acontece? Ele foi puxado para 5, porque o Gabriel Menino também não faz isso, ele não faz camisa 5. Ele também é volante, ele não é um volante de contenção, ele é um volante que sai pro jogo, né? É aquele famoso volante que pisa muito na área. E assim, quando você perde um Danilo, cara, é complicado, porque o Danilo, ele era muito diferenciado. Ele é muito diferenciado. Muito diferenciado. Porque ele era um volante de contenção, ele sabia proteger muito bem a zaga, contanto que a zaga do Palmeiras não era tão vazada, graças à proteção que ele fazia ali, então ele acabava, claro, Murilo, Gomes, Piquerez, Marcos Rocha, são ótimos jogadores, mas a proteção que o Danilo fazia no meio de campo era fundamental. E além dessa proteção, ele também sabia sair muito bem para o jogo, contanto que o Danilo, apesar de volante, ele tinha números de gols pelo Palmeiras muito bons. Inclusive, na final do ano passado contra o São Paulo, os 4-0 no Allianz Parque, ele fez gol, né? Final da Recopa do ano passado, fez gol contra o Atlético Paranaense. Ele é fundamental, ele sempre fazia um golzinho ali, um golzinho aqui, decisivo, o Danilo. Então, assim, aquele passe pro gol do Breno Lopes na final da Libertadores de 2020, contra o Santos, ele que iniciou a jogada, ele que lançou pro Rony, e o Rony cruzou pro Breno Lopes fazer o gol de cabeça. Então, o Danilo... Vou dar uma opinião sobre aquele jogo? Vou dar uma opinião sobre aquele jogo? Oi? Vocês devem estar agradecendo até agora o Breno Lopes por falar daquele jogo. Nossa, nem vale, rapaz. Herói. Porque se não é aquele gol, você não tinha ganhado os pênaltis. Minha visão. Eu também achava, rapaz, eu já tava ficando louco naquele jogo. Aquele jogo eu não tava fazendo transmissão nem nada, eu tava só torcendo mesmo. Existindo, né? Porque a minha alma já tinha saído do corpo. Rapaz, eu tava morrendo. Falei, cara, meu, não é possível, vai pros pênaltis, eu não aguento pênalti. Palmeiras nunca foi muito bom em pênalti. Esse Palmeiras de agora, né? Não tô falando do histórico do time em si, outros times, outras décadas. De 99, pô. Tô falando de agora, né? Agora, o Palmeiras de agora não é bom em pênalti.
Então eu fiquei apavorada. Mas aí o Breno Lopes salvou ali no minuto 99. E aí a gente lembra da Libertadores, a primeira Libertadores do Palmeiras, que foi em 99. Aí já tem aquela coisa de torcedor, né? De as crenças do torcedor, né? Ah, olha só, minuto 99, igual o ano que foi campeão da primeira. Enfim. Mas voltando, né? O Danilo é assim, então ele é um jogador que o Danilo é aquele que hoje em dia inventaram isso aí, né? O box to box, que é o jogador que ele ataca e defende numa proporção parecida com a mesma qualidade. De defesa, no campo de ataque. Sim. Isso, ele ataca e defende muito bem. Então ele é aquele jogador box to box, né? Que agora inventaram esse termo aí. E é mais ou menos isso o Danilo mesmo. Então, assim, ele hoje no Palmeiras não tem ninguém que faça isso. O Gabriel Menino é uma grata surpresa, porque ele começou muito bem quando ele foi revelado pelo Vanderlei Luxemburgo em 2020. Fazia parte dos 3 porquinhos no meio de campo, né? Mas depois ele caiu de rendimento e agora voltou a jogar muito bem. Então, uma grata surpresa. Mas não é igual o Danilo. Não é a mesma função, né? São características completamente diferentes, né? Então, o Gabriel Menino, ele sai muito pro jogo. Ele não é um cara de contenção, de marcação. O Danilo, não. O Danilo, ele sabia atacar, mas também sabia segurar o jogo, sabia conter o jogo, né? Volante de contenção. Então, ninguém no Palmeiras faz. Aí você pega no banco. Jailson. Não acho ele um péssimo jogador, mas depois da lesão que ele teve no joelho, que isso é normal. Todo jogador que tem esse tipo de lesão no joelho, que mexe com o ligamento, o cara não volta igual. Ou se volta, demora para voltar, né? E ele começou a jogar, voltou a jogar agora. Ele ficou 8 meses praticamente parado cuidando dessa lesão, né? Da cirurgia que ele fez, o pós-operatório e tal. Então, assim, eu entendo a má fase dele por isso, né? Se você pegar a maioria dos jogadores que tiveram esse tipo de problema, esse tipo de lesão ligamentar, demora para voltar ao normal. E às vezes nem volta. Mas tomara a Deus que não seja o caso do Jailson, tomara que ele volte a jogar bem, enfim. Mas não dá para cobrar, não dá para colocar, putz, o Jailson precisa de conter o jogo, vai colocar o Jailson. Não, entendeu? Porque não está no bom momento. Os últimos gols que o Palmeiras tomou, ele estava em campo. Dos últimos 5 gols, 4 ele estava em campo, né? E com participação direta ali na jogada do gol contra o Palmeiras. Então, não dá. Fabinho, acho que pede passagem. Fabinho veio da base, acho que pede passagem. Mas ainda assim, não faz a função que o Danilo faz. Então, assim, ou o Palmeiras contrata, ou vai passar dificuldade esse ano, né? Outra coisa, Gustavo Scarpa. Tem o Rafael Veiga no time. Graças a Deus o Veiga não saiu. Mas é o seguinte, o Rafael Veiga não é meia articulador. O Rafael Veiga, ele é de ligação. Ele é um meia de ligação. Ele é mais vertical, ele não é central. Então, seria o caso, inclusive, os dois já jogaram juntos. O Rafael Veiga junto com o Scarpa. E deu certo. Aí depois, no ano passado, o Veiga se machucou, o Scarpa assumiu o posto de vez e foi muito bem. Putz, fantástico, inclusive. Não por acaso que a gente sente tanta falta dele. Mas o que acontece? O pessoal fala o seguinte, mas o Rafael Veiga, quando o Scarpa não estava num bom momento, o Rafael Veiga fazia a criação do time e ia muito bem. Pois é, mas é porque a gente tinha o Danilo lá atrás. Lembra que eu falei do Danilo box to box? O Danilo, além de saber defender, sabia atacar. E nessas, quando ele ia para o campo de ataque, que ele passava do meio de campo, ele auxiliava o Veiga na criação de jogadas. Entendeu? Essa é a diferença. Então, o que acontece? Agora não tem mais o Scarpa e também não tem mais o Danilo. Então o Veiga está extremamente pressionado, né? Sobrecarregado no meio de campo, porque ele está tendo que exercer muitas funções. Né? Até funções que não são a dele, né? Não fazem parte do repertório de jogadas dele, né? Outra coisa, o Endrick. O Endrick não tá fazendo gol. Aí vem aquele, atacante vive de gol, atacante vive de gol. Só que eles esquecem que eles estão cobrando um moleque de 16 anos, né? O Dudu também não fez nenhum gol na temporada, mas preferem falar do Endrick, que tem 16. É mais fácil, né? Você cobrar um moleque de 16 anos do que um cara de 30. Faz uma pergunta sobre o Endrick. Oi? Posso fazer uma pergunta sobre o Endrick? Pode, claro.
Eu, particularmente, eu acho que assim, por exemplo, o caso Neymar, por exemplo, quando ele sai do Santos, ele sai do Santos pro Barcelona, com um período já de experiência, pelo menos 3, 4 anos aqui no futebol brasileiro. Aí ele sai do Santos e vai pro Barcelona. Você acha você acha que essa venda do Endrick, ela foi muito cedo, ela foi cedo demais ou não? Você acha que ela foi necessária justamente para já mudar para a Europa e ser o novo craque do futebol brasileiro? Só mandar um abraço pro Raul Fontana Filho, ele foi meu professor no ensino médio. Nossa, grande professor, gostava muito dele, gosto ainda, né, claro. Então, um abraço para ele, tá me parabenizando pelo meu dia. Então, um abraço para você, professor Raul. Também o Gilberto Marangoni está falando que o Veiga é segundo atacante. Exato, ele é mais vertical. Isso mesmo, Gilberto. Não é meia de criação. Olha, o Amaral acho que começou a seguir o Gilberto, o Amaralzinho, da hora. Parabéns, Gilberto. Cadê? Ele perguntou sobre o Mike, né? Dizem que o Palmeiras está vendendo o Mike. Olha, ô Gilberto, não estou sabendo de nada não, e eu acho que não procede, até porque a Leila foi na ESPN e falou que não vai sair mais ninguém. O último a sair foi o Kusevich para o Curitiba e não vai sair mais ninguém. Agora o Palmeiras tende a contratar e não dispensar mais ninguém. Que assim seja. Porque eu nunca vi um time que ganha título e não contrata ninguém. Geralmente, que só dispensa. Geralmente, o time ganha título e contrata mais para se manter no nível ali para seguir disputando títulos. No Palmeiras foi diferente. E eu espero que isso mude, porque senão vai ser sofrível essa temporada. Enfim, inclusive o Abel já vem dando indireta nas coletivas faz tempo. Que se vier um volante, né? Putz, seria bom, né? Não falou com essas palavras, mas foi o que a gente entendeu, né? A gente entendeu o recado, tá, Abel? Enfim, sobre o Endrick, até o Endrick está sendo sacrificado nesse esquema, nessa mudança tática que o Palmeiras teve com a saída do Scarpa e do Danilo. Porque com esses dois, a bola chegava com mais facilidade e qualidade para ele. Agora, se você reparar, o ataque do Palmeiras ainda é forte, né? Com o Rony, com o Dudu. O Dudu não está muito bem esse ano assim. É que todo começo de ano o Dudu não começa muito bem. Ele começa a jogar lá pro meio da temporada, que aí ele já pega o pique, tá embalado e aí vai que vai. Mas ele cumpre uma função tática importante, né? O Veiga voltou de lesão e voltou voando. Então o Veiga está sendo essencial. Se não fosse o Veiga, o Palmeiras acho que não teria perdido a Supercopa, não estaria invicto no Paulista. Então o Veiga tem muita participação nesse sucesso do Palmeiras nesse início de ano. Enfim, justamente porque ele exerce isso, com certeza. Justamente para fazer segundo de meia, né? Acredito eu. E até o Veiga, o Abel falou, né, que o Veiga ele é o meia que ele trabalhou, que o Abel trabalhou, é o melhor meia que o Abel trabalhou, com mais qualidade, mais completo, enfim. O Abel falou isso recentemente numa entrevista. Então o Veiga é muito bom jogador mesmo, e não por acaso que foi para a seleção, merecido, vem em alto nível aí há 2 anos. Mas até porque ele estava bem, ele começou bem no Curitiba, veio para o Palmeiras, não teve muitas chances, aí voltou para o Paraná, mas para o Atlético Paranaense, foi campeão lá, foi decisivo lá, e aí voltou, e aí tá que tá. É isso aí que a gente está vendo hoje, Veiga voando, sendo protagonista do Palmeiras. Principalmente em final. Enfim, então o Veiga tem muita participação nisso. Só que assim, como o Veiga está tendo que se desdobrar muito no meio de campo, ele precisa de ajuda, o próprio Endrick volta, acaba recuando ali, contanto que o Endrick não está jogando numa posição que é para ele fazer gols. Não, que nem o ano passado, que a bola chegava nele. Não, agora ele está tendo que buscar as jogadas. Porque não tem mais o Scarpa, não tem mais o Danilo. Então ele até está tendo que ajudar um pouco o Veiga nessa construção do meio de campo, né, de contra-ataques, enfim. Contanto que eu já vi muitas jogadas do Endrick ali, fazendo inversões com o Rafael Veiga para armar contra-ataque, para a bola chegar no Rony, né, ou invertendo de lado com o Dudu, né, ou até com o próprio Rony para confundir a marcação adversária. Então o Endrick ele está ainda se encaixando, parece que na tática, já que o Palmeiras está sem um criador nato ali no meio de campo. E o Endrick, eu acho, João, respondendo a sua pergunta, eu acho que tudo que envolve o Endrick é muito precoce. Tudo é muito desproporcional.
desde quando ele surgiu. Desde toda. Não que ele não mereça, né, esses elogios que ele recebe, que realmente ele é muito promissor, sabe, é nítido que ele é diferenciado. O jeito que ele pega na bola, o jeito que ele chuta, o jeito que ele corre, ele é diferenciado. O jeito que ele pensa no jogo, ele é um jogador inteligente. Não adianta você ser bom de bola e você faltar um pouco de QI, né, na hora de você participar das jogadas, né? Criar jogadas, enfim. E o volta pra marcar, pelo amor. Não vai pro ataque, pelo amor, não vai pro ataque. Ô Fred, o que você vai fazer, meu filho? Eu não engoli aquele lance até agora. Meu Deus do céu. Então, o que acontece? O Endrick, ele é um jogador assim que ele é diferenciado, sim. Só que é um garoto, ele é uma criança praticamente, ele é, 15, 16 anos. Gente, o que eu fazia com 16 anos? Outro dia, falando como torcedor agora, outro dia estavam reclamando que o Endrick chorou num jogo, acho que foi contra a Inter de Limeira, não lembro. Que ele saiu chorando do gramado, né? Porque ele foi substituído. Contra o Água Santa. Também, contra o Água Santa, também. Mas é que contra o Água Santa foi em Diadema. Foi um jogo que foi no Allianz. Que ele saiu chorando, aí ele colocou o colete no rosto para tampar, né? Para não mostrar que ele estava chorando. Mas, né, deu para ver que ele estava bem, ele saiu de campo bem cabisbaixo, porque ele não desempenhou bem naquele jogo. E ele se cobra muito. E aí não é nenhuma questão da torcida, da imprensa, ele acaba se cobrando muito. Sim. Mas por que ele se cobra muito? Porque jogaram esse peso em cima dele, jogaram esse fardo para ele carregar. De craque, de putz, já tá vendido pro Real Madrid, o novo craque do Brasil, a esperança do Brasil. Né? Então, ele tá tendo que segurar um fardo que criaram para ele e que agora ele mesmo tá se pressionando. Então, tudo que envolve o Endrick é muito desproporcional. Aí, falando desse episódio aí que ele chorou, né? Putz, um garoto, gente, um menino, 16 anos, um adolescente, que nem terminou os estudos ainda. Um adolescente. O que eu fazia com 16 anos? No meu aniversário de 16 anos, foi dia 14 de junho de 2017. Foi um jogo que o Palmeiras jogou nesse dia, jogou pro Santos. Foi lá na Vila, Campeonato Brasileiro. E o Palmeiras defendia o Campeonato Brasileiro, inclusive, a sua taça, né, que tinha sido campeão um ano antes, do Brasileirão, 2016, depois de 22 anos lá com o Cabol e tal. Gabriel Jesus voando, Roger Guedes estava no time também, que hoje está no Corinthians e faz gol com o Palmeiras direto. Mas enfim, o Palmeiras defendia, inclusive, a taça, né? E era um jogo muito difícil. Sempre foi difícil jogar na Vila, né? E aí eu lembro que o Palmeiras perdeu por 1-0 com o gol do Kaique. Era um atacante do Santos. Perigoso, atacante perigoso, Kaique. Fez gol contra o Palmeiras. Eu lembro que eu chorei naquele dia. Eu falei, putz, o Palmeiras perdeu no dia do meu aniversário. Ai, justo num clássico. Gente, era isso que eu fazia. Com 16 anos eu também chorava por causa de futebol. E eu não era jogadora. Nada do tipo. Não era jornalista ainda, só uma torcedora. Eu chorei que o Palmeiras perdeu no dia do meu aniversário. Então o Endrick, ele tem todo o direito de expor os seus sentimentos ali num momento que para ele não é favorável. Entendeu? Então, é um absurdo, porque tem que saber lidar com a pressão. Não, ele não tem que saber lidar com nada, até porque quem colocou essa pressão nele foi quem hoje está cobrando. A torcida, inclusive. O Abel não... Não, aí, João, fica aquelas frescuras que eu detesto. E o Abel não gosta da base. Porque o Abel não coloca o Endrick. O Abel não gosta, o Abel boicota a base. A torcida ama falar isso. Só que aí, queriam que o Endrick jogasse o Mundial contra o Chelsea. E com 15 anos ele nem podia ir jogar o Mundial, mas queriam que o Palmeiras fizesse para a FIFA, né, dar uma colher de chá. Pro moleque ir. Então é muito assim, a própria torcida criou esse monstro na cabeça do menino, sabe? Essa pressão, é tudo muito precoce. Aí o Abel, calma, vou pôr, mas aos poucos. Aí o menino foi entrando aos poucos no ano passado, aí fez 2 gols. Putz, fez gol. Agora vai. Não, o moleque não pode sair mais do time.
Aí começou aquela pressão para o menino ser titular. Tá sendo titular, mas não tá conseguindo desempenhar como ele estava desempenhando quando ele vinha do banco, como foi ano passado. E aí tem essa questão que o Palmeiras perdeu o Scarpa e o Danilo e não repôs, então o time sofre com isso. Tem a questão da pressão, porque você intercalar entre sub-20, sub-17 e profissional, vindo do banco aos poucos, é diferente de você jogar direto uma sequência com os profissionais. É diferente. Uma coisa é você jogar com um moleque da sua idade, do seu tamanho, da sua estatura. E uns marmanjões do Água Santa que batem pra caramba. Só um exemplo, tá? Tem o Água Santa, mas tem vários outros times aí que batem pra caramba. É diferente. Então, até o menino pegar o ritmo, vai mais de um ano, eu acho. Só que daqui a um ano, ele já vai estar embarcando pro Real Madrid. Aí, como você disse, é muito precoce. Mas por quê? Quem criou esse monstro na cabeça dele, quem criou essa pressão foi a própria torcida, a imprensa foi no embalo. E agora o menino mesmo acaba se cobrando por conta disso. Entendeu? Então, assim, enquanto ele não fizer um gol, esse fantasma não vai sair da cabeça dele, infelizmente. Né? Isso é algo que ele mesmo acabou criando. E é triste. É triste porque eu gosto muito do Endrick, acho que ele é realmente muito promissor, só que eu acho que atropelaram muitas etapas. Pularam muitas etapas. O Endrick era para ter disputado a Copinha esse ano. E não disputou mais. Ele disputou do ano passado, foi campeão, fez gol na final, foi decisivo, teve o gol mais bonito do campeonato, eleito o gol mais bonito do campeonato, e já subiu. Esse ano, aí, não joga. Aí, no ano passado ele jogou. Campeonato Brasileiro Sub-20, Copa do Brasil, foi campeão, né, do Brasileirão Sub-20 em cima do Corinthians, fez gol na final. Ok. Esse ano, não. Ele tá direto com os profissionais. Direto. Não tem um meio termo, não tem, né, alguma coisa que intercale. Não, é direto. E é muito diferente. O menino tá sentindo essa diferença. Ele passou a sentir essa diferença. Entendeu? E é que eu falei, o Endrick, ele tem 16 anos. Ele teria que disputar mais umas 2 copinhas, pelo menos. O Giovani, inclusive, menino da base, bom de bola também, que está no banco do Palmeiras, ele disputou a copinha até os 18 anos. O ano passado, fez gol na final contra o Santos, foi destaque também da copinha junto com o Endrick, era dupla de ataque com o Endrick, junto com o Gabriel Silva também. O Gabriel Silva, que foi emprestado para o Almeria, se não me engano, de Portugal. E era esse trio. E o Giovani jogou até os 18 anos. Aí depois completou 19 e tal. Esse ano já não jogou mais. Mas o Endrick tinha que seguir. Pelo menos até os 18, disputar a copinha. E não foi o que aconteceu. Esse ano, com 16, já não disputou mais. Então tá vendo como que é tudo muito precoce? Pulou muitas etapas. Muitas. Então, é complicado. Vamos falar, você já tá falando de dica na final da mulher? Esse ano é ano de Copa do Mundo feminina, né? Na Austrália e na Nova Zelândia. E qual é a sua expectativa para a seleção brasileira para essa Copa do Mundo feminina? Eu acho particularmente um time bom. Muito bom. Eu acho um bom time. Mas que não chega ao patamar dos Estados Unidos, Canadá, França, Alemanha, Inglaterra, enfim. Qual é a sua expectativa da seleção brasileira nessa Copa do Mundo feminina, Giovana? Olha, João, boa pergunta também. Porque o que acontece? O investimento, se você for comparar com os Estados Unidos, né, outras seleções, principalmente Estados Unidos, que é uma referência do futebol feminino. No masculino é 0, mas do feminino é uma referência. Ainda bem. E que isso, inclusive, acabou inspirando outros países a investir mais, né, no futebol feminino. Mas o que acontece? Ainda não dá para se comparar, né, frente a frente, justamente por isso. É um trabalho feito há muito tempo, né, de investimento nos Estados Unidos com o futebol feminino. E aqui no Brasil, o futebol feminino é recente ainda, né? De certa forma, ainda é recente o investimento. Só que, assim, antes, quando a Marta estava na seleção, a Marta hoje já não é, mas aquela referência, né? Enfim, claro, é na história, mas hoje, porque já está, né, no final de carreira e tal, então muitas meninas acabaram passando na frente, acaba não sendo mais a referência da seleção brasileira. E aí o que acontece? Por ela, antes era aquela Marta dependência.
a seleção dependia muito da Marta. E hoje já não tem mais essa dependência. Você tem outras meninas que conseguem chamar a responsabilidade. Né? Então você tem a Bia Zanerato, você tem a Tamires, você tem a Debinha. Então você tem várias outras meninas que acabam chamando essa responsa e aí não sobrecarrega uma jogadora só e não fica dependente de uma jogadora só. Então essa é a vantagem que eu vejo no Brasil perante os outros anos, né, de Copa Feminina que o Brasil acabou decepcionando. Bom, eu particularmente eu vejo assim, por exemplo, eu estava até pesquisando o grupo do Brasil hoje na Copa Feminina, né? Aí eu tava vendo que eles vão França, na fase de França, Não, peraí, deixa eu pegar aqui direitinho, que eu até anotei aqui. Só um minuto, espera um pouquinho. Por enquanto vamos no intervalo comercial aqui, por enquanto. Mas enfim, aqui ó, peguei aqui os grupos aqui ó. Ó, o Brasil vai pegar França, Jamaica e Panamá na primeira fase da Copa do Mundo. Ou seja, o Brasil praticamente já está. Se jogar só contra a França e ganhar da França, o Brasil já está na próxima fase. Mas se a gente for ver assim, eu acho um time bom, mas que para ser campeão do mundo, ainda tem um longo caminho pela frente. Com certeza, tem um longo caminho. E assim, não pode se deixar abalar, né? Porque eu vejo ainda o psicológico da seleção feminina um pouco frágil ainda. Né? Então tem esse peso de nunca ter vencido a Copa, né? Então, as meninas do país do futebol tem aquela pressão, né? Para se vencer a Sim. Copa. Só que ninguém entende também que é um investimento recente aqui no Brasil, né? Se você for ver, é recente o investimento no futebol feminino, mas as pessoas na hora de cobrarem acabam não pensando nisso. E eu acho que o psicológico dessas meninas devem ser trabalhados, e principalmente hoje, por muitas chamarem a responsabilidade na seleção, e não ter aquela cobrança em cima apenas de uma, como era no caso da Marta, da Formiga, enfim. A Cris também. Cristiane também. Inclusive a Cristiane não foi para as Olimpíadas, né? Nossa, eu fiquei. Como assim a Cristiane não foi para as Olimpíadas? 2020. Enfim. Então, tinha essa pressão nessas jogadoras. Hoje não, o time é um pouco mais coletivo. O time hoje da seleção brasileira feminina é mais coletivo. Então, praticamente todas chamam a responsa ali, enfim, é diferente. Só que eu acho que a Pia Sandhage lá, a técnica, eu acho que o trabalho que ela faz psicologicamente com essas meninas não é bom. Eu acho que o trabalho de motivação dela, que ela faz com as meninas, não é bom. Então, eu acho que precisa melhorar esse quesito para a Copa do Mundo. Porque, gente, o mental a gente sabe que é fundamental. Entra em campo sim, faz a diferença sim. Haja visto, eu vou dar um exemplo da Copa do Mundo aí, masculina, o que aconteceu com a seleção ano passado. O psicológico totalmente frágil. Aí o Tite, que se diz ser um coach, portanto que o arroba do Instagram dele é coach, Tite, coach. E o cara, quando o Brasil foi eliminado, ele simplesmente virou as costas e foi pro vestiário. Não pode. Você tem que dar apoio ali. E eu vejo a Pia Sandhage ali também. Eu não vejo o trabalho dela psicológico bem feito. Então eu acho que para essa Copa tem que ser trabalhado isso. Para não repetir os fracassos das Copas anteriores. Isso é importante, é um ponto importante. Além de hoje o time ser melhor, o coletivo ser melhor, né? Você tem uma gama maior de jogadoras para decidir, mas também tem que trabalhar essa questão psicológica. Principalmente por conta da pressão que se tem em cima delas. Que muito se diz desse trabalho da Pia, né? Eu até sugeri, por exemplo, por exemplo, sei lá, pensa no... Olha, eu falo muito em Vadão, né, que faleceu até recentemente, faleceu até alguns anos atrás, mas você acha que o Arthur Elias, que tá mais ou menos 10 anos no Corinthians, né? O Corinthians ganhou praticamente tudo que podia ganhar no futebol feminino, não é um nome ideal para a seleção brasileira feminina, nesse momento, pós-Copa do Mundo, nesse processo pré-olímpico também, para as Olimpíadas de Paris, você acha que o Arthur Elias, pelo trabalho que ele faz no Corinthians há mais ou menos 10 anos, é um nome ideal para a seleção feminina? Com certeza. E assim, é interessante, porque tem muitas meninas do Corinthians na seleção, então já começa por aí, ele conhece muitas meninas,
E o Corinthians, ele tem investimento no futebol feminino. É o time do Brasil que mais investe no futebol feminino, né? E isso é muito legal, o trabalho que é feito no Corinthians. O Arthur Elias acaba meio que ele se acostumou com esse investimento, a trabalhar com essas meninas, né? A lapidar muitos talentos. Ele lapidou muitas meninas ali dentro do Corinthians, né? Então, muitas meninas que vêm da base, ele lapida. Então, eu acho que é um trabalho a se pensar. Com certeza, eu queria muito o Arthur Elias. Inclusive, eu já tinha comentado uma vez, acho que entre amigos ali, sobre ele. No lugar da Pia. Eu acho que, pelo que ele faz no Corinthians, eu acho super viável ele ir para a seleção. É o melhor nome, sim. Porque, assim, eu vou dar um exemplo para você. Às vezes, um bom time maqueia um trabalho mais ou menos de um técnico. Eu vou dar um exemplo do Ricardo Belli no Palmeiras. O ano passado o Palmeiras ganhou o Paulistão Feminino e ganhou a Libertadores com o Ricardo Belli. Mas o Hoffmann, que estava antes dele, era muito melhor do que o Ricardo Belli. Então, assim, às vezes, você fala, pô, mas o Belli ganhou o Paulistão e Libertadores. Mas foi muito mais pelo time, pelo individual, do que por um trabalho coletivo em si. Tático, técnico, entendeu? Já o Arthur Elias, não. Além dele ter um time muito qualificado, o coletivo do Corinthians é muito compacto, é um time muito certinho, é um time muito organizado. Eu, como corintiano, não tô que eu tenho cochilando. Dá prazer de ver o Corinthians jogar no futebol feminino. Dá prazer. É um time muito certinho. Dá gosto de ver. É um time que toca a bola, que contra-ataca com muita organização, não perde muito, não erra muito passe, não perde muitos gols, não falha muito defensivamente. É um time muito ajustado. E, como eu digo, é fruto de um trabalho longevo e muito bem feito, que é do Arthur Elias. Eu acho que é um excelente nome para a seleção brasileira. Para encerrar a live, Giovanni, o prêmio The Best da FIFA, o prêmio da FIFA, né, o The Best, e o Messi acabou sendo eleito pela 7ª vez o melhor jogador do mundo, né? E assim, você fica pensando assim, poxa, pra mim, eu, João Oliveira falando aqui, Messi pra mim é o melhor jogador da história do futebol mundial. Já seja que esse prêmio é a consolidação dessa frase, pra você, Messi é o melhor jogador de todos os tempos? Não, pra mim sempre vai ser o Pelé. Pra mim sempre vai ser o Pelé, porque o Pelé, cara, ele veio, assim, era uma época que o futebol era assim, era tudo muito novo, né? E o Pelé, ele trouxe muitas coisas novas pro futebol. Claro, o futebol antes do Pelé já existia, mas não com a mesma magia que o Pelé trouxe pro futebol. Então, o futebol arte foi o Pelé que trouxe. Essa questão da qualidade, consistência, força física. Se você pegar os jogadores antes do Pelé, eram tudo varetinha, assim, não tinha essa preocupação com o físico. O Pelé, ele trouxe essa questão do jogo de corpo. Então, o Pelé, para mim, por tudo que ele trouxe para o futebol, ele sempre vai ser o maior, o melhor. Mas, assim, não coloco ninguém na prateleira do Pelé. Maradona, ninguém. Tem aquela comparação com o Maradona, porque o Maradona é o maior ídolo da história do futebol argentino e o Pelé é o maior ídolo da história do futebol brasileiro. Mas, para mim, não se tem comparação com o Pelé. O Pelé está acima de qualquer outro jogador. Então, para mim, o Messi mereceu ganhar a Copa, jogou muito. Eu gosto demais do Messi. Me sinto privilegiada por ter vivido na mesma época que esse ET, né? O Messi beira um extraterrestre, né? De tão mágico. Tudo que o Messi faz é mágico, né? Ele tem essa magia. Só que, assim, não é o maior ainda. O Pelé, para mim, sempre vai ser o maior da história, sempre. Eu acho que o Messi passou o Maradona. Passou. Em questão de longevidade na carreira, isso é inquestionável. Títulos conquistados, metas, recordes, superou o Maradona. Mas o Pelé, para mim, o Pelé é insuperável. 3 Copas, não é para qualquer um. Então, o Pelé, para mim, ainda é o maior da história. Mas eu acho que mereceu, claro, a Copa do Mundo, gente, conta muito. E a Copa do Mundo acabou tem um peso muito grande, né,
nessa decisão aí do The Best da FIFA e merecidamente. A única coisa que eu contesto foi o Dibu Martínez. Eu acho que ele é um excelente goleiro, mas eu acho que, se for analisar a temporada, o Courtois foi melhor. Então eu questiono só isso, mas não que ele não mereça, mereceu pela Copa, mas pela temporada, mas ele já tinha vencido também a luva de ouro, né, da Copa do Mundo. Então ele já tinha sido premiado por isso. Mas assim, a Copa contou muito nesse quesito. Mas eu acho que para ser o melhor goleiro do mundo mesmo, eu acho que por temporada o Courtois foi melhor. É a única coisa que acontece nesse prêmio da FIFA. Por que eu fiz essa pergunta? Porque, assim, na minha visão particular mesmo, eu costumo acompanhar muito também a Fórmula 1. Eu costumo estudar até sobre a Fórmula 1, sobre a Fórmula 1. Quais são os maiores campeões da história da Fórmula 1? Michael Schumacher e Lewis Hamilton. Eles são os maiores campeões da Fórmula 1 com 7 títulos para cada. Só que, na minha visão, como pilotos, não foram melhores que, por exemplo, o Ayrton Senna. O que o Ayrton Senna fez em 10 anos de Fórmula 1, Schumacher, Hamilton, Verstappen, nunca vão alcançar, sabe? Então, assim, dá para diferenciar, dá para separar para mim o maior do melhor. Nem sempre o maior vai ser o melhor. Não sei se você concorda comigo. Não, com certeza. É isso. O Ayrton Senna é o Pelé das pistas, era o Pelé das pistas, né? E aí, infelizmente, um acidente fatal o tirou de qualquer disputa, mas eu acho que se o Ayrton Senna continuasse vivo, não tivesse sofrido esse acidente, ou se tivesse sido um acidente mais leve, que ele conseguisse sobreviver, eu acho que ele teria a mesma quantidade de títulos que o Hamilton tem hoje, 7 títulos, e o Schumacher também. Eu acho que ele seria muito maior ainda do que ele foi. E assim, é a época também. Eu nunca vou esquecer, nunca. Eu vi um vídeo recentemente do Hamilton. O Hamilton, inclusive, a maior inspiração dele na Fórmula 1 é o Ayrton Senna. De quem não é, né? Mas principalmente do Hamilton é o maior ídolo para ele, assim, maior referência aí. E ele entrou num carro, ele testou um carro que o Ayrton Senna usava. Se eu não me engano, era aquele carro icônico lá, com a estampa do Marlboro, sabe? E o Hamilton testou esse carro. Ele testou esse carro. Ele não conseguiu, o Hamilton não conseguiu dirigir aquele carro. Ele falou, nossa, é muito difícil, como que o Ayrton conseguia dirigir esse carro? É muito duro, é muito... Então, assim, são outros tempos, né? Imagina que o Ayrton Senna não faria com os carros, com a tecnologia que tem hoje. Inclusive, João, com esses carros que têm a proteção na frente, justamente que evitam acidentes como o do Ayrton Senna. O acidente que vitimou o Ayrton Senna. Hoje em dia os carros têm proteção contra esse tipo de acidente, né? Então, assim, imagina o estrago que o Ayrton Senna não faria com os carros de hoje em dia. Então, assim, é isso. E a mesma coisa que eu falo do Pelé. Imagina o que o Pelé não faria com todas as tecnologias que o futebol tem hoje. Então, por isso que eu falo que o Ayrton Senna e o Pelé são duas referências, né? O Pelé no mundo futebolístico e o Ayrton Senna no automobilismo, que são duas figuras assim inigualáveis, justamente por isso, pelas épocas, né, de cada um, pelo que eles trouxeram para o esporte, né, cada um no seu ali, o Ayrton no automobilismo e o Pelé no futebol. Então, assim, os dois revolucionaram, né? Então, pode ver que no Brasil ninguém ligava para a Fórmula 1. Ah, o Nelson Piquet, ninguém ligava. Foram ligar para a Fórmula 1 de vez mesmo com o Ayrton Senna. E muita gente parou de acompanhar depois que ele morreu. Então, para você ver, né? É verdade. Ainda assim eu tenho traumas com a Fórmula 1 mais recentemente. Ele ficava corrida aquele GP Brasil de 2008, pelo amor de Deus. Aquela corrida que o Felipe Massa tinha que ganhar para ser campeão, mas tinha que ganhar para ser campeão. O Hamilton, ele tinha no mínimo para chegar em sexto para superar o Hamilton, para superar o Massa. O Massa ganha aquela corrida, mas na última curva, aquela corrida antecedente, na última curva, o Hamilton passa o Tino Glock,
piloto da Toyota e é campeão mundial. É a última curva onde está reta do box, né? Pois é. Então, assim, mano, aquele dia eu fiquei revoltado. Fiquei chateadaço mesmo. Eu chorava. Não é possível, mano. Aquela coisa eu vou comprar. Enfim. Giovana, muito obrigado pelo bate-papo super legal de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado. Espero que você tenha gostado. Desculpa qualquer atraso aí. Imagina. Qualquer coisa aqui, mas vamos junto aí para qualquer sucesso na sua carreira. Curta o seu dia, boa transmissão. E muito obrigado por ter aceitado o nosso convite, viu? Imagina, eu que agradeço, é um prazer enorme estar aqui. Obrigada pelas felicitações aí do Dia da Mulher, pelo convite mais uma vez. É uma honra estar aqui falando com você, com todo o pessoal aí que acompanhou a gente. E é isso, muito, muito obrigada. E quando precisar, estamos aí. É isso aí. Giovana, muito obrigado. Sucesso na sua carreira. E vamos encerrando essa live por aqui, beleza? Encerrando essa live aqui. Agradeço a você que viu essa live com a gente. Essa live também vai estar no nosso canal no YouTube, um especial do Dia Internacional da Mulher. Espero que vocês gostem espero que vocês tenham gostado dessa live. Espero que mais parcerias possam vir comigo, com a Giovana. E, se tudo der certo aí, a gente vai fazer mais conteúdos para vocês, beleza? É isso. Fiquem com Deus. Até a próxima. E é nóis, cara. Fui, tamo junto. Até a próxima.